Olá e boas-vindas a quem acompanha o nosso mergulho profundo de hoje. A gente está começando com muita energia porque a missão é destrinchar o pensamento de uma figura muito complexa da era industrial. Obrigada por me receber. Eu tô super animada para essa conversa. O prazer é todo meu. Então, hoje a gente vai investigar o livro My Life and Work, ou Minha Vida e Obra. Foi publicado lá em 1922. Exato, escrito em colaboração com o Samuel Crowther. Isso. E olha, a ideia aqui é ir muito além daquela imagem clássica, sabe, da linha de montagem e dos carros pretos. A gente quer entender a mente do autor. E é muito bom a gente focar nisso porque, ao ler esse material, a primeira coisa que fica muito clara é que a gente não está lidando com um manual técnico. Não é um livro sobre como fabricar carros. De jeito nenhum. É quase um tratado filosófico, né? Sim, é denso. Ele expõe uma visão de mundo muito particular. Tem coisas sobre o propósito do trabalho, uma necessidade que beirava a obsessão de eliminar o desperdício e como ele via a função do dinheiro na sociedade. E o nosso papel hoje é garimpar essas pérolas, separando o que era engenharia mecânica da engenharia social que ele propunha no texto. Exatamente. Só que antes da gente entrar de cabeça nisso, eu acho que é fundamental a gente fazer um aviso para o nosso público. Assim, com certeza. Muito bem lembrado. O pessoal que está escutando é o seguinte, o documento original de 1922 contém críticas muito fortes ao sistema político da época. Especificamente ao sistema soviético e bolchevique. Exato. E como a nossa regra aqui é manter uma imparcialidade política total, a gente precisa deixar claro que essa discussão vai apenas relatar as visões contidas no documento histórico. A gente não toma partido de esquerda nem de direita. De forma alguma. A gente não endossa essas visões. O objetivo é única e exclusivamente transmitir as ideias do autor para a gente conseguir entender o contexto de como a mente desse industrial funcionava. E como essas opiniões moldaram a forma como ele geria as próprias fábricas. Ler documentos históricos exige esse filtro, né? A crítica dele não era uma tese de ciência política. Era a visão de um gestor, obcecado por eficiência. Perfeito. Ele olhava para um sistema que, na percepção dele, contrariava a lógica da produção. Certo, então vamos desempacotar isso. Logo no início, tem uma passagem que quebra muita expectativa. Ele diz que via as máquinas que levavam o nome dele apenas como evidências de uma teoria maior. Isso é fascinante. O objetivo real da maquinaria e até do dinheiro não era acumular riqueza. Energia não deviam ser gastos só na sobrevivência. A tecnologia tinha que poupar o esforço para sobrar tempo para, e aqui eu cito, aproveitar as árvores, os pássaros e as flores. Quando a gente pensa no início da Revolução Industrial, a imagem que vem é a oposta, né? Carvão, fumaça, poluição. Sim, um mundo de aço desconectado da natureza. Mas ele via a ineficiência do trabalho braçal como a verdadeira prisão da humanidade. E essa versão gigantesca ao desperdício é o que fundamenta aquela crítica à Rússia de 1922 que a gente mencionou. O argumento dele era de que a falha do modelo lá não foi por motivos econômicos complexos. Para ele, falhou porque ia contra leis naturais do esforço humano. Ele dizia que a natureza vetou as leis porque elas negavam ao trabalhador o direito aos frutos do próprio trabalho, né? Isso. O texto fala que o sistema tentou substituir a inteligência técnica de especialistas por comitês. E o resultado, na visão dele, foi um desastre de produção. Porque o debate tomou o lugar da execução. E aí a liberdade sobre essa ótica de fábrica era o direito de trabalhar e lucrar com o próprio suor. Tratar todo mundo igual, independente do esforço, era travar o progresso. É uma filosofia extremamente pragmática. E esse pragmatismo aparece numa analogia que eu achei genial. A analogia do peso morto. Ele odiava peso extra nos veículos. Ah, a história do chapéu do cocheiro. Essa mesma. Ele usa o exemplo de um cocheiro de carruagem que usa um chapéu com um penacho gigante. O enfeite até serve para identificar o cocheiro na multidão, mas qualquer grama de peso além disso é desperdício de força. E ele aplicava isso aos carros, né? Sim. Ele dizia que os veículos da época eram construídos como homens gordos, como se o peso aumentasse a velocidade. Ele ironizava perguntando se a ideia era usar o carro como um ariete para derrubar paredes. A gente vê muito isso hoje.
Corporações enormes, cheias de burocracia inútil, ou software super pesados com funções que ninguém usa. O penacho moderno. Exato. E o olhar implacável dele ia além da fábrica. A visão dele sobre a agricultura era revolucionária para a época. Ele achava o fazendeiro médio o maior exemplo de desperdício de energia. Sim, as estimativas dele diziam que o agricultor convertia só uns 5% da energia em algo útil. A cena que ele descreve do fazendeiro é trágica e cômica. Imagina o cara passando anos subindo uma escada com degrau quebrado, carregando balde da água. Ao invés de simplesmente parar e instalar uns canos. Pois é. E quando a fazenda precisava de mais produção, a solução era contratar mais gente para carregar mais balde. Em vez de arrumar um método, multiplicavam a ineficiência. Para contrapor isso, ele implementou princípios industriais na própria fazenda em Dearborn. Tudo que podia ser máquina era máquina. A solução dele era transformar o fazendeiro num industrialista da terra. Falando em transformar as coisas, a história de origem dele com as máquinas parece filme. Tudo começa em 1875. Ele tinha 12 anos. Uma epifania. Total. Ele estava numa carroça com o pai, indo para Detroit, e eles cruzam com um motor a vapor rodoviário da Nickel Shepherd. Foi o primeiro veículo autopropelido que ele viu na vida. O maquinista teve que parar para não assustar os cavalos, né? Isso. E o garoto de 12 anos pula da carroça e vai interrogar o maquinista. Ele queria entender como a corrente conectava o motor às rodas. Essa foi a faísca inicial. E o texto mostra o valor de aprender fazendo. Ele ganhou um relógio e logo desmontou. Aos 13, ele já consertava. Aos 15, consertava qualquer relógio usando pregos e agulhas de tricô. Ele deixa claro que não dá para aprender nos livros como o mundo físico é feito. Tem que mexer nas coisas. E foi tentando construir um veículo que ele viu que o vapor era um beco sem saída para carros leves. Era pesado e muito perigoso. Dá para imaginar o perigo. Dirigir sentado em cima de uma caldeira fervente em alta pressão. Qualquer buraco na estrada de terra e bum! Mas aí ele leu sobre o motor a gás silencioso na Inglaterra. O ciclo Otto. Exato. O avô dos nossos motores a combustão de hoje. Foi um salto de fé. Os especialistas da época provavam com cálculos que o motor a gás nunca teria potência para competir com o vapor. Mas ele não deu ouvidos. Fez um modelo pequeno em 1887 para provar o princípio. E aí chegamos na parte realmente interessante. O primeiro bug pé de 1893. As descrições desse carro são ótimas. Rodas de bicicleta, pneu de borracha, um tanque minúsculo de 3 galões sobre o banco. E sem marcha ré. O barulho era tão absurdo que os cavalos em Detroit entravam em pânico. E a curiosidade das pessoas era um problema. Nossa, sim. Se ele parasse, a multidão tentava dirigir o bicho. Ele tinha que amarrar o carro num poste de luz com uma corrente de ferro. Parecia um animal indomável amarrado na rua. E foi a partir dessas invenções iniciais que ele bateu de frente com os financiadores. Ah, o grande conflito. Ele estava na Detroit Edison Company, ganhando super bem, e o presidente oferece a superintendência geral, o topo da carreira. Mas com a condição de abandonar o motor a gás e focar só na eletricidade. Ele não pensou muito. Escolheu o motor e pediu demissão. E quando fundou a primeira empresa de carros, a Detroit Automobile Company, o pesadelo continuou. Os investidores só queriam lucros rápidos, fazer poucos carros e cobrar muito caro. Eles não estavam nem aí para melhorar o serviço ou a qualidade. Queriam o dinheiro e pronto. E ele se demitiu da própria empresa por causa disso. Foi aí que ele estabeleceu os princípios para o seu trabalho definitivo. E se a gente conectar tudo isso num panorama geral, ele resumiu a filosofia em 4 grandes princípios do serviço. O primeiro é a ausência de medo do futuro e a ausência de veneração pelo passado. Basicamente, não ter medo de errar, porque o fracasso é só a oportunidade de começar de novo de um jeito mais inteligente. O segundo princípio é o desprezo pela competição. Ele achava criminoso tentar destruir o negócio dos outros só para ganhar dinheiro. O terceiro é o coração do livro, o serviço antes do lucro. O lucro não é a base de nada, tem que ser o resultado inevitável de um serviço bem prestado. Se não atende bem, não tem direito ao lucro.
E o quarto princípio é que a manufatura é uma transformação justa. Não é comprar barato e vender caro. É adicionar valor real com o menor custo possível. E essa visão de utilidade explica o ódio que ele tinha por alguns financistas e especialistas. Essa parte dos especialistas é fantástica. Ele brinca que, se quisesse arruinar os concorrentes, mandaria os especialistas para lá. Porque as pessoas supostamente sábias conhecem todas as limitações. Elas provam por A mais B porque algo não pode ser feito. É o peso morto de novo. E o refinanciamento constante que os acionistas pediam, para ele era só um truque para encobrir gestão ruim no chão de fábrica. Trazendo isso para quem nos escuta hoje. O que dá para aplicar na prática? Seja em tecnologia, serviços, o que for. Tem aquela analogia do cinzel que é perfeita para isso. A do fio de corte. Isso. Ele diz que não importa se o aço é esplêndido. Se não tiver fio de corte, não é um cinzel, é só peso. O ato de martelar é secundário. O foco tem que estar no ponto exato onde a ferramenta encontra o material. Ou, traduzindo, onde o produto encontra o consumidor. Se o serviço não chega bem lá na ponta, a ferramenta cega. A máquina corporativa toda vira desperdício. Um lembrete brutal para focar no que realmente importa. E, sintetizando tudo que a gente discutiu hoje, os grandes pilares são esses: focar na utilidade pura, eliminar o excesso sem dó e entender que um negócio só prospera se servir ao público em primeiro lugar, deixando o lucro como consequência. Foi muito bom desenrolar essa complexidade. Obrigado pelas análises brilhantes. Eu que agradeço. Foi um papo excelente. Mas, antes da gente encerrar nossa análise profunda, eu quero deixar um pensamento provocativo. Uma última curiosidade para a mente de quem nos escuta digerir. O grande paradoxo dele. Sim. Apesar de toda essa devoção inflexível à lógica pura e de odiar o supérfluo, ele teve que ceder à irracionalidade humana para conseguir atenção para o negócio dele no começo. A história da corrida. Exatamente. Quando ele estava lá na oficina de tijolos, tentando emplacar, ele percebeu que o público não comprava a ideia a não ser que fizesse muito barulho. Ele achava a corrida de carro algo totalmente inútil. Um teste falho, né? Sim, não provava que o carro era bom para o dia a dia, mas ele engoliu o orgulho e construiu 2 carros monstros de 80 cavalos, o 999 e o Arrow. O barulho era ensurdecedor. E o detalhe de que nem ele queria dirigir aquilo. Não, ele e o engenheiro tinham pavor do carro. Contrataram um ciclista que não conhecia o medo para pilotar em velocidade máxima. Ganharam a corrida, assustaram todo mundo e colocaram o nome da empresa no mapa. Tiveram que fazer o espetáculo. E a provocação que fica é essa. Até que ponto os grandes inovadores da história precisam jogar o jogo das aparências? Até onde você precisa comprometer temporariamente os seus princípios lógicos só para que o mundo finalmente preste atenção numa ideia revolucionária? É uma baita reflexão. Fica aí o questionamento. A gente incentiva quem está acompanhando a observar os pesos mortos na própria rotina. Cortem eles fora com um cinzel bem afiado. Fim do nosso mergulho profundo. Até a próxima!